notícia do posto dizendo eu não quero ser isso. É uma senhora trajetória, diga-se de passagem. Então, assim, primeira coisa, parabéns, cara. Valeu. E hoje tu tem uma atuação que... Eu vou citar aqui a Mensageiro, por exemplo, que para quem não sabe é uma maior operação, acho que ainda em Santa Catarina, tem, sei lá, dezenas de prefeitos que acabaram entrando nessa operação e tudo mais, e entre outras grandes operações que eu vejo tu atuando. Como é que esse teu processo de posicionamento fez com que esse tipo de cliente chegasse? Ou não tem nada a ver, ou esse cliente chega por algum outro motivo? Como é que é a captação desse tipo de caso? Esse movimento, tanto o meu movimento para migrar de uma advocacia generalista para uma advocacia especializada na área criminal, e depois para fazer uma migração de uma advocacia criminal popular ou generalista para uma advocacia criminal mais sofisticada, foram processos plenamente intencionais e que se deram através da junção e da ocupação de vários espaços. Abrir filiais foi importante, foi ter uma filial em Porto Alegre, onde funciona o TRF4, e poder dar para o meu cliente essa segurança de que eu tenho uma sede do lado perto do TRF4 e que eu tenho um sócio que pode dar um apoio físico lá quando for necessário, ter uma estrutura física quando for necessário, ou mesmo, de alguma forma, ter uma posição naquela localidade ali, ser visto, ser percebido, ser conhecido naquela localidade, para não ser um advogado forasteiro que chega ali para uma diligência ou para um julgamento. Isso acho que pode ter contribuído. Né? Mas o principal foi, de fato, ser percebido como uma autoridade, e aí entra a construção docente, a publicação, os resultados, o posicionamento constante nas redes sociais, para que eu fosse percebido por parceiros, né, parceiros que me trouxessem oportunidades. A minha advocacia hoje, ela funciona em grande medida através de parcerias e de oportunidades geradas por colegas advogados. Tanto colegas advogados de outras áreas que me trazem demandas penais, quanto colegas da área penal que me trazem demandas específicas que eles entendem que é necessário algum tipo de contribuição, suporte e reforço. Então, quando eu saio de Garopaba e eu fazia uma advocacia geral, divórcio, trabalhista, divórcio, inventário, família, trabalhista, eu fiz muita audiência trabalhista, eu fiz muito divórcio, fiz muito contrato, fiz muito usucapião, fiz muita acidente de trânsito, e eu falo, cara, eu quero ser criminal, não é por acaso, você ajusta a sua mira, você ajusta o seu processo de posicionamento para aquilo. Só que naquele momento eu queria criminal geral, então veio muito tráfico, crime sexual, processo de júri, crime em geral. E eu vivenciei isso, eu fiz muito júri, muito processo de tráfico, eu fiz isso tudo. Chega um momento que eu começo, depois de 5, 6 anos de advocacia, que eu começo a entender, tá, bom, eu fiz um primeiro processo, hoje eu sou criminalista, eu demorei, eu não virei criminalista, eu fui advogado, eu venho para Floripa ainda fazendo um pouco de outras áreas, e aí quando eu vejo que o criminal começa a tomar um corpo no escritório, eu começo a migrar só para o criminal, a ter sócios que acabavam absorvendo o que era além do criminal. Sim. Eu viro professor de direito penal, eu começo a fazer mestrado, eu começo a publicar, dar palestra, presidir comissão na OAB. Então veja que eu vou emanando para o mercado recados de que eu sou criminalista, vou postando, eu vou, enfim, emanando essa impressão para o mercado, para que o mercado comece a me trazer demanda criminal. Então os alunos indicavam, um colega professor indicava, um colega da OAB, enfim, tal. E depois eu penso, pô, fiz esse processo. É um satélite, é uma antena que emana recado e isso volta, né? É um espelhamento. E aí eu falo, bom, agora eu entendi como é que funciona esse processo comercial. Eu tenho criminal, eu já vivo do criminal. Agora eu quero entender qual é o perfil de demanda que eu quero atender. E eu começo a fazer um processo de refinamento disso. Processo de refinamento disso para alcançar esse tipo de cliente que tu citou, que é o cliente do penal econômico, que é o cliente que tem está numa operação que envolve crime licitatório, lavagem de dinheiro, enfim, fraude tributária.
E aí é um processo que acontece principalmente depois do 6º ano de advocacia. As pessoas me perguntam, poxa, como é que foi a virada de chave para você estar nessas operações, né, assim como a Mensageiro, como outras operações envolvendo agentes públicos e tudo mais. Foi um processo constante. Então, a partir do 6º ano de advocacia, eu começo a construir. E aí eu começo a receber oportunidades de colegas que lá na ponta têm a oportunidade do negócio. Eu falo muito, André, assim, a causa boa, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela não vai diretamente para o advogado destinatário. Ela vai para um advogado intermediário, que geralmente é o advogado da família, é o advogado da cidade. De outra coisa, conhece alguém, exato, amigo, e que vai fazer... vinculado ao partido. Isso. É o assessor jurídico da Câmara, Sim. do município, é o advogado da empresa, que vai ser procurado num momento de desespero, porque ninguém está esperando a polícia às 6 da manhã em casa com mandado de prisão, com mandado de busca. A pessoa, aquela tomada de decisão dela não é racional. Ela não vai lá, vou ver os bancos de teses da USP para ver quem é o melhor professor advogado sobre esse assunto para verificar quem eu vou contratar. Ela liga para o advogado que está fazendo divórcio, ela liga para o advogado que está fazendo a trabalhista, porque na cabeça dela ela precisa falar com alguém para entender. Sim. E aquele cara ali é um cara extremamente importante na escolha do advogado. Então, estar no radar dessas pessoas me fez conseguir acessar demandas que eu não conseguiria como cliente final. Eu brinco assim, você acha que quando estourou a Lava Jato, o dono da empresa X sabia quem era o advogado Y? Não. Ou seja, você pega aí grandes nomes, a Dora, o próprio Calegari, o Pierpaolo, Felden, Toron, Feldens, o Bulhões, o Vanderlich, esses players que estão numa posição do mercado, eles são anônimos para o dono da Odebrecht, por exemplo, para o dono da JBS. Eles são anônimos, em regra, né? Pode ser que um ou outro tenha uma relação, mas em regra eles são anônimos, porque é um universo muito específico. É que nem você pensar quem é o maior cirurgião de coração. Você não é do seu meio, você não sabe. Você vai saber se você... Quando tu descobre uma doença grave, primeiro tu passou por um clínico geral, por, sei lá, o cara que te atende quando tem dor de cabeça. Exato. Então eu entendi que eu precisava construir credibilidade, autoridade e ser percebido por colegas que pudessem me dar essas oportunidades. Né? Claro que com o tempo, hoje eu já estou numa outra fase, que é a fase dos 11 anos de advocacia, então eu tive uma fase inicial que era vem tudo, que eu vou pagar boleto, tenho que ter experiência, tenho que ter resultado, então eu tinha que ganhar, independente do que fosse, para poder... Sabe? Depois eu tenho uma fase de refinamento disso, então eu passo por um processo de afunilar, de demitir certos clientes, de selecionar, de dizer não, de estabelecer processos financeiros, então eu tenho até hoje um valor mínimo de entrada, um valor mínimo de parcela, estabelecer critérios mínimos de honorários. Até então eu não tinha, precisava pagar minha conta ali. Chegar, claro, não aceitava migalhas, mas fazia muitas concessões porque eu precisava, né? Então, depois de um momento, eu começo a estabelecer, não, amigo, olha, para mim isso não faz sentido, para eu assumir a sua demanda que eu preciso de tanto de entrada, preciso que você me pague todo mês tanto. Doutor, eu vou te pagando conforme vai entrando. Não, para mim não funciona. Tem colegas que funcionam dessa forma, que o cliente vai pagando, vai depositando quando surge e tal, só que chegou um momento que eu falei, não quero isso. E aí eu tenho hoje, enfim, um outro momento, que esses clientes que eu atendi já me mandam clientes. Então, com 10, 11 anos, que é uma trajetória ainda curta, mas já com uma estrada, eu já acaba não sendo somente pelos parceiros. Mas durante uma fase, o que me colocou no radar, assim, de certa forma, vamos colocar... rapidamente falando, né, me colocou na Mensageiro, que é uma operação que tem os grandes advogados do Brasil trabalhando, e outras operações daqui do sul do Brasil, mas também do centro do país, e eu olhava às vezes assim, para mim, hoje se tornou normal, mas teve oportunidades de eu ser cadastrado num processo, olhar no EPROC ali e ver advogados que aquilo era mais prazeroso que ganhar os honorários. Olhar quem estava ladeando aí. Exato, você olhar ali o nome do Toron e olhar o meu nome embaixo, dentro do processo do EPROC, assim, cara, aquilo não parecia real, entende? Parecia, poxa, será que isso está acontecendo mesmo? O cara que eu né,
o Pierpaolo, né? Olhava o Pierpaolo Bottini ali, o escritório dele, cadastrado, e eu olhava ali, poxa, aquilo me preenchia enquanto profissional de uma maneira, assim, que me dava, poxa, claro que eu estava advogando ali às vezes enfim, cara lá da ponta, eles estavam jogando pro cabeça, mas eu tava enfim, tava naquela, né, teve uma oportunidade que a gente atuou num processo com o Auri, assim, uma operação com o Auri, ele advogando para uma pessoa, a gente jogando para outras pessoas, e aí tu vê assim na audiência virtual, a sua foto, a sua imagem aqui, e a imagem do Auri ali. Então, para você que cresceu tendo aquela pessoa como referência, lendo os livros e acompanhando as palestras e tendo como um grande referencial, aquilo ali assim, vencer na advocacia. Eu venci. O que é vencer na advocacia? Dirigir o carro X, ter o relógio Y. Para mim, vencer na advocacia, né, quando eu comecei a ver que eu estava vencendo na advocacia, foi quando eu comecei a ver que eu estava frequentando, seja presencialmente ou virtualmente, os mesmos ambientes profissionais que caras que estavam muito distantes. Quem tu lia? Eu estava falando com o Jader esses dias, a gente estava em Brasília, a gente se encontrou, eu jantou em Brasília, e eu estava falando como a advocacia, ela te proporciona, não sei se outras profissões também, mas a advocacia me proporcionou a possibilidade de você distanciar caminhos, encurtar caminhos, encurtar distâncias com pessoas que você via de forma muito distante. É verdade. Você vê o cara, assim, por exemplo, eu vi o Jader como um deus. Um cara, e não que ele não seja um deus ou que ele não seja um cara fenomenal, mas eu pro Jader, eu era pro Jader, representava... Hoje tu liga para ele para jantar. Exato. Hoje a gente tem incrível mesmo. É muito louco isso. Só que isso exige que você tome decisões certas e consiga ganhar o respeito dessas pessoas. Porque no universo virtual em que você é bombardeado por pessoas o tempo todo, te mandando mensagem, te curtindo, interagindo, me chamando na rua, falando, pô, admiro o seu trabalho. Não é ser snob, mas você não tem como, toda pessoa que manda uma mensagem para você, oi, admiro o seu trabalho, vamos tomar um café, ou admiro o seu trabalho, vamos almoçar junto, você acaba, ao longo do tempo, se tornando mais recluso nas suas relações, e você vai ficando mais fechado, e se distancia. Quando alguém consegue quebrar isso e entrar para o seu círculo, é porque essa pessoa realmente te chamou a atenção em alguma medida, essa pessoa ganhou o teu respeito, ela foi percebida por você. E para mim isso é um dos vetores que eu analiso como sucesso, né? Eu poder ter o telefone de pessoas que eram, como o Jader, uma pessoa inatingível, uma pessoa que estava numa posição a milhas, não que hoje eu não esteja abaixo dele ou que ele não esteja a quilômetros de mim, mas a distância hoje é muito menor. Hoje eu consigo falar com ele, eu consigo atuar num processo com ele, eu consigo palestrar com ele, eu consigo estar com ele, conversar, acessar ele. Há 10 anos atrás, ou até menos, eu não conseguia, né? E a história com o Jader é muito engraçada, ela foi uma história de insistência da minha parte, assim, de conseguir acessar ele, né? Então assim, o Jader vai fazer um júri em Garopaba, eu vou assistir enquanto estudante, olha, aquilo era uma coisa plástica, assim, ele chegando com motorista, de colete, aquilo era a referência de advogado que eu queria ter, e eu não tinha como chegar nele, né? O que eu podia falar é, oi, admiro o seu trabalho e tal, ele, tudo bem, obrigado, tá, tchau. E não por ele ser arrogante, mas porque quem eu era. Ele vai parar ali para fazer o quê? Eu era um Ele tem o trabalho dele para fazer, Exato. tem um caminho para seguir. Exato. E hoje, às vezes, isso acontece comigo, né? Então, às vezes, vem, pô, Guilherme, eu tava jogando campeonato de basquete agora, um advogado me abordou, que na quadra era um adversário, e ele me aborda, eu tô sentado assim, ele, pô, Guilherme, admiro seu trabalho, acompanho seu trabalho, tal, o cara me seguia no Instagram, né? Então isso é muito louco, né, cara? Assim, só que isso exige, e aconteceu já com algumas pessoas, o contrário, pessoas que eu não, de alguma forma, não conhecia e que se aproximaram de mim e se tornaram amigos. Então é a vida, é o ciclo, né? Você não pode pensar, poxa, essa pessoa está lá distante, eu não tenho como acessar. Só que você tem que saber como acessar, né? Não é puxando o saco, não é enchendo o saco, não é insistindo, não é sendo invasivo, é você ser percebido, né? Poxa, e uma coisa que eu falo, sempre tem alguém olhando, alguém está sempre observando o que você está fazendo. Uma petição que você está escrevendo, uma audiência que você está fazendo, um julgamento. Às vezes me deixava muito feliz de ir lá num julgamento no tribunal, sustentar, e eventualmente receber uma mensagem de um advogado que eu respeitava, poxa, eu vi seu trabalho, bacana, foi né? bacana, foi legal, você foi bem. Então isso acho que faz parte desse processo.